Olá, que bom ter a sua companhia para a gente mergulhar juntos no Salmo 78. Já reparou como a gente tem uma tendência a esquecer das coisas boas que acontecem? Parece que a gente recebe uma bênção e pouco tempo depois já desviou o foco. Pois é, este salmo vai fundo nessa questão e conta uma história poderosa sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente vacila. Vamos descobrir o que ele tem para nos ensinar. É curioso, né? A gente passa por um momento incrível, fica super grato e, com o tempo, essa memória vai perdendo a força. Por que será que a gente esquece tão rápido das coisas boas? Essa é a grande pergunta que o Salmo 78 coloca na nossa frente, mostrando essa tensão que existe entre a bondade de Deus e a nossa memória que, convenhamos, é bem curta. Olha que interessante, o próprio salmista já começa dizendo que vai contar uma parábola, um enigma. E que enigma é esse? É exatamente o que a gente está falando. Como é possível um Deus ser tão fiel com o povo que esquece dele tão facilmente? A história que ele vai contar não é só sobre o passado, não. É a chave para a gente entender essa nossa relação com Deus hoje. Então, vamos lá, vamos entender qual era a intenção por trás deste salmo. O autor, Asaf, não queria só compor uma música bonita. A ideia dele era construir um memorial, sabe? Uma lição que ficasse gravada na cabeça e no coração do povo, para que a história da incrível fidelidade de Deus, mesmo com toda a nossa fraqueza, nunca se perdesse. E o plano do salmista era bem claro, ele deixa isso explícito. Basicamente, era criar uma corrente de memória. A ideia era ensinar a nova geração, para que essa geração colocasse sua confiança em Deus, para que não esquecesse de tudo que ele já tinha feito e, como resultado, obedecesse aos seus mandamentos. Era uma estratégia para quebrar de uma vez por todas o ciclo de esquecimento e rebeldia. E agora o Salmo entra no coração da história e nos mostra um ciclo que se repete e que é, na verdade, bem triste. O padrão é doloroso. Deus fazia algo maravilhoso e o povo quase que imediatamente se rebelava e esquecia. Vamos ver de perto como isso acontecia. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a gente vê milagres que desafiam qualquer lógica. O mar se abrindo, uma nuvem de dia e fogo à noite para guiar o caminho, água brotando da rocha. E do outro lado, a resposta do povo. Mais pecado, mais rebeldia, e o texto diz que eles deliberadamente puseram Deus à prova. A desconexão entre o que eles viram e o que eles fizeram é chocante. E essa pergunta aqui é o cúmulo da desconfiança. Pensa bem, eles não estavam só com fome, eles estavam duvidando do caráter e do poder do Deus que tinha acabado de derrotar o Egito, a maior potência do mundo na época. Depois de ver o impossível acontecer, eles basicamente perguntaram, ok, mas será que Deus dá conta de nos sustentar de verdade? É de uma audácia que impressiona. E a resposta de Deus para essa provocação? Ele mandou comida. E não foi pouca. Mandou maná, o cereal dos céus. Mandou tantas codornizes que pareciam a areia dos mares. Deu exatamente o que eles queriam. Mas o ponto principal não era a fome. A ira de Deus veio por causa da incredulidade, da falta de confiança na salvação dele. Como diz o versículo 22, o problema não era duvidar da existência de Deus, mas o seu poder e da sua vontade de salvar. E aqui, a gente começa a ver a solução daquele enigma do começo. Diante de tanta rebeldia, a resposta final de Deus não foi a destruição, foi uma compaixão enorme. Ele perdoou e não destruiu. E por quê? Porque se lembrou de que eram simples mortais. Isso nos dá uma janela para o coração de Deus. Um Deus que, mesmo em sua justiça, transborda a misericórdia. A gente poderia pensar, bom, chegando na Terra Prometida as coisas vão melhorar. Mas o problema não era a geografia, era o coração humano. O esquecimento e a rebelião continuaram, e por causa disso, as consequências ficaram ainda mais pesadas. Essa linha do tempo mostra a fidelidade incansável de Deus. Das pragas no Egito até a conquista da terra, cada promessa foi cumprida. Mas olha o ponto final dessa jornada de graça. Em Siló, o lugar da presença de Deus, o povo se voltou contra ele, provocando com ídolos. Foi o fundo do poço. O que eles fizeram de tão grave? Começaram a adorar os ídolos dos mesmos povos que Deus tinha expulsado de lá justamente por causa dessa idolatria. Na terra que Deus lhes deu de presente, eles construíram altares pagãos. Isso vai além da rebeldia, é traição no nível mais profundo. E a consequência foi devastadora. Deus abandonou o seu próprio santuário em Siló, o lugar que simbolizava sua presença ali no meio deles. Foi um ato extremo, que mostrava que a aliança tinha sido quebrada e que o juízo de Deus estava a caminho. E bem quando a história parece caminhar para um final trágico de total abandono,
o Salmo dá uma virada surpreendente. O próprio Deus age para criar um novo começo. Não porque o povo merecesse, mas por pura graça e pela escolha soberana dele. Que imagem poderosa! Depois de um tempo de silêncio, de juízo, o texto diz que Deus despertou como um guerreiro que se levanta para lutar. E essa ação dele não foi uma resposta ao arrependimento do povo. Foi uma iniciativa do próprio Deus para resgatar sua honra e salvar seu povo daquela situação. E essa intervenção divina provocou uma mudança histórica. Deus rejeita a liderança do norte, que era representada por José e Efraim, que tinham sido infiéis. No lugar, ele faz uma escolha totalmente nova, a tribo de Judá, ao sul, e o Monte Sião, em Jerusalém, como o novo centro da sua presença entre o povo. E o ponto alto dessa nova escolha não é um lugar, mas uma pessoa, Davi. Um pastor de ovelhas, que Deus levanta para ser o pastor do seu povo. No meio de gente infiel, Deus provê um líder segundo o seu coração para cuidar deles. Essa foi a solução de Deus para aquele ciclo de rebelião. Certo, mas o que essa história de reis e tribos, que parece tão distante, tem a ver com a gente? É que tudo isso aponta para algo muito maior. Vamos conectar os pontos agora e ver como o trono de Davi tem tudo a ver com a graça de Deus que nos alcança hoje. A chave para essa conexão está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, olhando para essas mesmas histórias, disse que elas aconteceram como exemplos para nós. Ou seja, não são só relatos do passado, são lições, são avisos para a gente não cair nos mesmos erros, nas mesmas armadilhas da incredulidade e do esquecimento. A história de Israel, no fim, é como um espelho. Aquele padrão de esquecer a bondade de Deus, de não confiar nele. Isso não era um problema só deles. Isso mostra uma luta que é de todos nós. Reflete a condição humana. Essa tendência de sermos autossuficientes e de ter um esquecimento espiritual. E aqui está a aplicação mais importante. Davi foi o pastor imperfeito. Ele foi a resposta de Deus para Israel naquela época, mas ele também era humano. Falhou. O papel dele como rei pastor era, na verdade, uma sombra, um sinal que apontava para alguém muito maior. Jesus, o pastor perfeito. Ele é o verdadeiro e eterno pastor, que guia seu povo com um coração perfeito e que nunca, nunca falha. Sabe, no final das contas, o Salmo 78 não é sobre a nossa capacidade de ser fiel, porque a história já mostrou que nisso a gente falha. A história é sobre a capacidade de Deus ser fiel. E a resposta de Deus para nossa falha não é exigir mais esforço. A resposta de Deus para nossa infidelidade é uma pessoa, é a graça que vem por meio de Jesus Cristo. A salvação não é por mérito, é um presente recebido pela fé. E o Salmo nos deixa com esse desafio. Lembrar era a chave para o povo de Israel, e continua sendo a chave para nós. Então fica a reflexão. De que forma lembrar da fidelidade de Deus, especialmente da fidelidade que a gente vê em Cristo, pode mudar a nossa história hoje? Que essa lembrança nos ajude a quebrar nossos próprios ciclos de esquecimento e nos dê força para cada dia. Que essa verdade transforme a nossa vida.